Passa no RH, o podcast da Grow. Segundo a pesquisa Previsão de Liderança Global 2023, há uma crise de confiança na liderança em curso. Isso porque o estudo mostrou que apenas 46% dos líderes relatam que confiam definitivamente em seu gerente direto para fazer o que é certo. Mais preocupante, apenas 32% dizem que confiam nos líderes sêniores de sua organização. A mesma pesquisa mostrou que os colaboradores têm melhor desempenho quando confiam em seus líderes. Os líderes que confiam em seus líderes diretos, mais sêniores, têm quase 3 vezes mais chances de desenvolver novas ideias ou soluções do que aqueles em organizações de baixa confiança. Por isso, o Passa na RH de hoje é sobre o desenvolvimento das lideranças dentro das organizações. Eu sou a Kellen Royer, jornalista e head de marketing da Grow, e vou conversar com a Fernanda Dalla Coletta, psicóloga com mais de 27 anos de experiência na área de RH e especialista da Selfie Guru. Sejam todos bem-vindos ao Passa no RH, o podcast oficial da Grow. Esse é um canal sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação, tecnologia e muito mais. Conteúdos compartilhados por especialistas no assunto. Obrigada pela participação, Fernanda. Obrigada, agradeço. Estou feliz de estar aqui. Fernanda, qual é o maior desafio hoje encontrado nas empresas com relação às novas lideranças? Bem, eu diria que existem inúmeros desafios. O estar no papel de líder é complexo. Requer um olhar para si, requer um olhar para o outro, requer um foco inicial para o próprio gestor, né? Ele se conhecer, focar no seu autoconhecimento, estar consciente do seu papel, das expectativas do que é esperado dele enquanto líder, né? De que sejam claros os objetivos da empresa, de que ele tenha, então, essa clareza, em primeiro lugar, com ele mesmo, né? De que ele possa estar ciente do que está sendo esperado e não podemos deixar de falar de performance, de resultados. Então, essa complexidade, ela podemos pensar em resultados de números, resultados em relação às pessoas, né? Então, assim, grandes desafios no sentido de desenvolvimento das pessoas, desse olhar mais humano, deste foco no comportamento, porque na prática, ele só vai conseguir o resultado se ele tiver as pessoas junto com ele. Então, esse talvez seja o maior desafio, né? Que é ele estar consciente do papel dele, ele estar, enfim, tendo claros objetivos maiores e podendo também compartilhar esses objetivos com o seu time para que todos estejam aí no mesmo objetivo, no mesmo propósito, né? Então, engajar as pessoas, envolver as pessoas e desenvolver as pessoas para que esses objetivos da organização como um todo sejam atingidos. Esse eu vejo como o maior desafio nos dias de hoje. A gente fala muito sobre novos líderes e programas de sucessão e de promoção, né? Mas os líderes com mais experiência também enfrentam suas dificuldades próprias. Quais são, assim, as mais comuns e quais os caminhos para resolvê-las que tu encontra, né, dentro dessa tua expertise aí de mais de 27 anos de experiência? Perfeito. Eu percebo que um dos maiores dificultadores, digamos, é a questão da própria comunicação, Kelly, né? De ter uma comunicação clara. Eu costumo dizer, né, que o óbvio precisa ser dito, e de que o combinado não sai caro. Então, um dos maiores desafios mesmo, né, que praticamente todos os líderes que chegam para mim, independente do grau de senioridade, estar cientes de que essa comunicação precisa ser clara, de que precisa haver clareza, né? Então, eu diria que a questão da comunicação é bem importante. Questões também de gestão do desempenho, né? De como avaliar as pessoas, acaba sendo um grande desafio também, né? Como olhar cada um no seu individual,
como valorizar as diferenças, lidar com as diversidades também, né? Tudo isso acaba provocando os líderes no sentido de o que mais, o que está ao alcance deles, né? Como é que eles vão se comunicar melhor, como é que eles vão atingir o grupo como um todo, como é que eles vão estar focando nesse processo individual de cada um, né? Então, essa questão da comunicação acaba sendo grande dificultadora, assim, que se não existe clareza, acaba que todas as outras questões de convivência do dia a dia acabam sendo afetadas, né? Então, eu diria que a questão da comunicação, de entender as diferenças, isso também, né? Eu diria que, assim, tem gestores com um número muito grande de pessoas, né? Então, assim, muitas vezes eles acabam na sua rotina do dia a dia e passam as orientações agora, esse olhar para o indivíduo, esse olhar para o comportamento, para o individual, né? De poder estar tendo esse momento olho no olho, momentos de reuniões one-on-one, né? De poder estar conhecendo cada um, poder saber fazer acordos individuais, né? Como que ele pode contar com cada um, o que ele espera de cada um. Então, tudo isso, à medida que ele passa a ter esse olhar, à medida que ele passa a criar espaços na agenda, né, para poder dar mais atenção, naturalmente o fluxo do dia a dia acaba ficando mais fácil para todo mundo, né? Não só para o gestor, Perfeito. mas assim acaba realmente envolvendo as pessoas. Tem a comunicação em grupo, tem a comunicação da empresa como um todo, isso é super importante. Agora, realmente ele vai ter os resultados desejados à medida que ele tiver este olhar mais individual e criar espaços na agenda, para que tenha, né, para que ele realmente tenha acesso a essas pessoas e saiba o que está acontecendo com cada um, deixe claro as suas expectativas, né, assim como também ouvir de cada um quais são as expectativas em relação ao papel de líder, né? Essa é uma troca constante, assim, que ela é fundamental que aconteça. Perfeito, Fernanda. Que bom que tu tocou nesse ponto, porque justamente conecta com a Selfie Guru, né? Que é uma plataforma de desenvolvimento comportamental que tem programas de desenvolvimento individualizados, né? E que conecta as especialistas e tu é uma delas. Então, eu queria entender também um pouquinho mais, né? Que tu pudesse nos trazer esse teu papel como especialista da Selfie Guru e quais os programas de desenvolvimento que tu atua dentro da plataforma. Então, o nosso desafio enquanto empresa acaba justamente proporcionar, né, e, em parceria com a empresa, proporcionar espaços de protagonismo para esse líder, né, para esse gestor, assim, para que ele justamente tenha um espaço para ele, né, para que ele possa estar trabalhando os objetivos individuais, suas competências, suas soft skills, e justamente, claro que partindo de um objetivo da empresa, né? Então, os programas do Fast Forward, que é um programa de líderes de desenvolvimento, costuma ser de 6 a 8 até 10 sessões, conforme a necessidade da empresa, né? Desde o primeiro momento existe um alinhamento, né? Por parte da empresa, do gestor, desse líder, do RH também, partimos desse ponto para que todo o processo de desenvolvimento aconteça. Então, esse líder que está no processo, né, acaba partindo com uma clareza, assim, de o que a empresa está esperando dele neste papel, nesse processo. O papel do RH também como fundamental, né, junto, parceiro, e a partir deste objetivo, então, nós temos esse período aí de 6 a 8 ou 10 sessões para que ele tenha oportunidade de estar trabalhando diretamente o objetivo a partir dessa necessidade inicial, né? Que aí é muito particular. Então, uma das maiores, que me dá maior prazer, assim, estar nessa figura é justamente porque são programas personalizados, né? Então, assim, é claro que os desafios, eles são comuns no mundo, na empresa, né? No papel de líder. Agora, o que trabalhamos aqui é a necessidade individual, né? É sempre linkada ao objetivo da empresa, mas justamente é um espaço bem importante, né? Para que ele possa estar se olhando, é um espaço dele, né? Que a gente tem esse objetivo de sim apresentar resultados para a empresa,
no final, então a gente tem esse início com o gestor e RH, e também no final nós temos um fechamento com eles, né? Onde a gente pode sim apresentar o resultado do processo. O gestor ele vai trazer como foi o processo, que ganhos ele está percebendo na prática, né? Quais foram os desafios nesse período. E sempre durante esse processo, sempre que necessário, ele também tem espaços para alinhar com o gestor, com o RH, para contar como é que está acontecendo, para contar com eles nos seus papéis, né, diferentes, cada um no seu papel, assim, para que justamente a gente possa, a partir de comportamentos, né, acaba sendo um espaço subjetivo, assim, né, mas através de comportamentos práticos, reais, que tanto ele percebe, que ele está conseguindo atuar e agir diferente, quanto também escutamos a percepção do líder e do RH. Então, acaba sendo um espaço muito rico justamente para que esse gestor se fortaleça, né, na sua potência, nas suas competências, para que ele se aproprie mais do seu papel, né, para que ele trabalhe o seu posicionamento enquanto gestor, enquanto líder, e muito em cima de situações práticas, né, Kellen? É claro que tem um objetivo maior, mas né, eu brinco que eles saem da primeira conversa, da primeira sessão, com um objetivo quase que colado na testa, assim, muito claro, né? Quais são os pontos que eu estou me olhando, né? E isso faz parte de todas as ações práticas do dia a dia, seja uma reunião que ele participa, uma atuação mais direta com o colaborador, né? Então, de todas as maneiras, ele acaba tendo esse objetivo no radar, justamente isso acaba acelerando o processo, porque realmente tem um envolvimento grande. E a ideia é que ele saia justamente com um plano de ação, né? De que todas estas ações tenham espaço para continuidade, tanto dele com ele mesmo, quanto também acordado com o gestor e com o RH, né? Que ações existem de continuidade. Porque eu digo que desenvolvimento é para a vida toda, né? Então, o programa aqui, ele acaba dando um espaço, acelerando, né? E de alguma maneira, ajudando esse gestor a se organizar, né? Se organizar, acelerar, focar, né? Acho que isso é bem importante, assim. E no final, então, além dessa avaliação por parte de todos, assim, ele sai com um plano de ação prático, né? De ações de continuidade, porque isso é fundamental, e tendo essa clareza, né, do que ele já avançou e o que ainda são os desafios que podem surgir e vão surgir outros desafios, mas que ele tenha isso no seu radar, né, que ele tenha isso mapeado como ações práticas de continuidade, que isso é um espaço importante de aceleração até desse processo, mas que depois fica no protagonismo dele. Isso que vai fazer toda a diferença. Exatamente, eu acho que o que eu acho mais incrível do Fast Forward é essa possibilidade de tu trazer as tuas dores diárias, né, para sessões, assim, para o teu desenvolvimento. E de nada adianta tu colocar na gaveta, porque programas de desenvolvimento é justamente para ter um plano de ação, né, e ter esse entendimento do quanto tu precisa realmente aplicar aquilo alinhado tanto aos teus objetivos pessoais quanto aos objetivos do negócio. Então, é incrível ter esse acompanhamento em tempo real também, pelo RH, pelo gestor, né? Porque ele consegue ver a evolução desse profissional dentro da plataforma. E isso realmente é inovador, né? Algo que ficava muito subjetivo aos processos, muito one-on-one, né? Aquele modelo one size fits all, que tu fazia exatamente igual para todo mundo, mas o diferencial tá aí, né? Nessa personalização, cada indivíduo é único, tem suas dores únicas. Perfeito. E eles aproveitam esse espaço muito bem, né? A gente, 6 sessões, será? Sim, da maneira... Em primeiro lugar, eles se sentem muito valorizados pela empresa, né? Acho que chegar num programa desses, da nossa empresa, com toda essa modernidade, né? Com todas essas novidades de inovação que tem, o fato de ser online, o fato de poder ter uma agenda, né? Que se aproveita muito essa 1 hora, cada sessão tem 1 hora, né? Muito bem aproveitado, assim, de onde ele estiver. Então, assim, né, tudo facilita para que ele realmente priorize esse espaço.
e, sem dúvida, o acompanhamento por parte do RH, enfim, gestor, em tempo real, né, de como estão, como está o processo, como está acontecendo, faz toda a diferença. E eles valorizam muito também, né, de poder saber que eles estão sendo contemplados, de que eles estão valorizando e que de muitas maneiras eles estão retornando isso para a empresa, né, faz muita diferença. Perfeito. Fernanda, dentro da tua trajetória e anos de experiência, aposto que tu já deve ter conhecido muitos cases de sucesso com relação a desenvolvimento de lideranças, e a gente queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre algum que mais te chamou a atenção aí nessa jornada. Perfeito. E são inúmeros, né? Eu confesso que eu fiquei na dúvida do que compartilhar e gostaria de compartilhar inúmeras situações. Algo que eu percebo que é comum são excelentes profissionais, destaques, talentos das empresas com uma bagagem técnica importante, né? Que acabam sendo escolhidos para uma posição de liderança justamente pelo seu conhecimento técnico, pela sua expertise técnica. E assumem, assim, com toda a vontade, né, e o ter vontade de ser líder acaba fazendo muito a diferença, né, o querer, o desejar. E aí, claro, quando eles chegam nesse papel, o técnico acaba sendo fácil, né, acaba sendo o tranquilo, é a rotina, é o dia a dia. Porém, quando precisa envolver as pessoas e aí fazer a gestão das pessoas e toda essa questão comportamental, é uma chave que ela não é automática, né? Ela não vira assim naturalmente. Então, assim, eles acabam assumindo a responsabilidade da liderança, a empresa confia, tem toda essa questão técnica, porém, justamente aqui acaba sendo um espaço bem importante para essas competências comportamentais. Então, me lembro de um gestor de uma grande empresa, com uma trajetória linda, assim, na empresa, de muitas conquistas, né, e envolvido em grandes projetos, porém, com toda essa clareza técnica e nem não sabendo muito bem por onde começar para olhar, né, e como engajar essas pessoas, e como desenvolver, e como criar espaços. Então, assim, ele acabou aproveitando muito o espaço, né, porque ele disse, olha, eu quero sim poder olhar para as pessoas e entender, porque eu tenho muita dificuldade de entender como é que ele não faz igual a mim, como é que ele não pensa igual a mim, por que eu preciso dizer, né, a mesma orientação, uns fazem, outros não fazem. Então, assim, foi todo um processo dele poder primeiro se olhar, né, e reconhecer as suas forças, assim, a partir do conhecimento técnico, e poder identificar o que ele como ele poderia acessar as pessoas. Então, assim, ele criou toda uma estrutura, assim, de reuniões semanais, era o período da pandemia, então estava tudo acontecendo online, né, e ele tinha muitas pessoas em vários lugares diferentes, assim, mas de ter, então, uma reunião com todos para começar a semana e passar as mesmas orientações, no decorrer da semana, né, pautas também de acompanhamento e também na sexta-feira para fechar a semana. Agora, o que acabou fazendo mais a diferença, que no fechamento foi o que ele mais reconheceu, assim, agradeceu, foram esses espaços one-on-one que ele criou, né? Porque ele não entendia, assim, como assim que eu preciso dar oi, bom dia e perguntar, não que ele não desse bom dia, né? Mas algo tipo assim, bom dia, vamos à tarefa. Como assim que eu preciso criar espaços para perguntar como tu estás, né? Como tu está chegando, como é que foi teu fim de semana, né? Porque foi bem naquele momento de pandemia que não tinha nada presencial, né? Então, assim, me marcou muito porque eu fazia com ele isso. Eu dava bom dia e dizia, como tu está chegando, né? Me conta como é que foi a tua última semana, teus últimos 15 dias. Então, ele começou a perceber que ele gostava disso, que ele gostava que eu perguntasse para ele, né, como ele estava, para que a gente partisse para a tarefa depois, né? Então, ele também passou a fazer isso e foi uma descoberta, assim, né? Ele disse, eu achava que era perder tempo se eu desse bom dia e perguntasse como estava, né? E isso ele acabou também fazendo nos momentos de grupo, assim, né? De criar espaços mais informais, assim, também, né? Bom, agora a gente já vai entrar na pauta do grupo, mas cada um fala como é que tá,
né? Como é que está dando conta desse momento? O que cada um pode contribuir também, alguma dica, momentos até de uma descontração, assim, né? E isso fez toda a diferença para os projetos no final, né? Mas assim, de que parece que foi um clique que virou, assim, eles, nossa, realmente as pessoas são diferentes. E o fato de eu dizer a mesma coisa e alguns saírem fazendo no meu estilo e outros não quer dizer que não estejam ali, não quer dizer que não sejam comprometidos. Então, assim, ó, foi lindo, assim, porque foi um processo que ele realmente gastou uma energia grande, ele valorizou muito, né? E assim, toda essa coisa de organizar um novo olhar para o time, né? Um olhar mais humano, assim, e ele se deu conta a partir disso que o resultado técnico, digamos assim, os resultados, performance, foi muito melhor, né? Porque ele sentiu, assim, que ele passou a ter as pessoas com ele passou a conhecer melhor as pessoas, né? Claro que tudo isso que eu falei, ele veio para o processo bem no início de um novo projeto, né? Então, assim, ele estava tranquilo com a sua expertise técnica e com o que ele ia solicitar, mas era uma caixa preta, assim, como eu vou envolver as pessoas, como eu vou acessar as pessoas. E realmente ele teve um aproveitamento lindo, assim, né, de passar, ele viver, se permitir também esse processo no vínculo comigo, né, de poder também contar dele o que era importante, não só de trabalho, mas, né, de como estou, olhar para sentimentos, emoções, momento, né, sempre conectando com o trabalho, com a carreira. Então foi muito legal, assim, porque eu também parto do princípio, né, que carreira, para que exista uma carreira, principalmente uma carreira de sucesso, é importante que exista saúde física e mental, né? Então, assim, não tem carreira se a gente não está bem. Então, assim, teve todo esse conhecimento dele também poder se olhar, né? Dele poder também fazer os ajustes necessários ali que ele estava considerando importante, né? E criar espaços com o time também para estarem olhando para essa questão da saúde física e mental de cada um e do momento, né? Então, para mim, marcou bastante, né? Porque foi também nesse momento de pandemia que a gente estava se reinventando como um todo, né? Estávamos revendo a vida como um todo, assim. Bom, Fernanda, aqui no Passa na RH, nós temos um quadro chamado O que você faria? A ideia é que a gente possa debater sobre situações que acontecem no cotidiano dos profissionais de RH e lideranças, trazendo soluções executáveis e eficazes. E na edição de hoje, gostaria de te apresentar o seguinte cenário. Um colaborador se destacou muito em sua função e, com base em dados e resultados entregues, pediu a sua liderança para ser considerado para uma promoção a gestor de equipe. O problema é que esse colaborador não possui as características comportamentais necessárias para ocupar um cargo de gestão. O que pode ser feito nessa situação, considerando que a empresa não quer perdê-lo e nem desmotivar o colaborador? Muito bem, parece que meu case anterior conversou com esse, conversou com esse agora. O fato de ter uma relevância para a empresa, o fato de estar sendo reconhecido, né, e de ter essa expertise já técnica, claro que faz toda a diferença, eu proporcionaria justamente um programa de desenvolvimento comportamental, né, e a partir de toda essa questão do autoconhecimento, de usar as melhores ferramentas que nós temos, né, de perfil, de dilemas de gestão, de resiliência, né, proporcionaria, então, realmente um programa para que ele tivesse espaço para desenvolver essas competências comportamentais, né, justamente para dar conta, né, desse novo contexto, desse novo papel da melhor maneira possível. É o que me ocorre, assim, né, Kelly? Justamente porque pensei agora no case que eu acabei trazendo, né, no sentido de que, nossa, que bom ter um espaço justamente para poder estar se preparando, né, para poder reconhecer isso em primeiro lugar, acho que isso é importante, né, esses são acordos fundamentais aí para que o programa tenha sucesso, mas que ele realmente reconheça e aproveite esse espaço para o seu desenvolvimento comportamental, para o seu protagonismo, assim. Esse case que a gente trouxe é justamente para fazer uma correlação com um cenário que a gente vê muito no mercado.
né, que são de profissionais que buscam a promoção, enfim, ou um cargo de gestão, mas eles não estão preparados para isso, né? Eles não conseguem entender essas diferenças do que um cargo de gestão realmente ocupa dentro desse processo. Então, perfeito, o autoconhecimento e o desenvolvimento aí são os primeiros passos, né, para a gente se reconhecer dentro desse primeiro caminho a se tornar um líder ou um gestor. A gente tem um outro quadro aqui no Passa no RH, que se chama Uma Análise de Notícia ao Cenário. A pesquisadora Susan David, autora do livro Agilidade Emocional, defende a abertura das empresas à diversidade emocional presente em cada indivíduo, como mecanismo de engajamento e inovação. Essa notícia ela foi publicada no final do mês passado pelo portal Você RH, da editora Abril. E a gente queria entender como que a gente pode relacionar essa agilidade emocional no mundo corporativo, né, ao entendimento de perfis comportamentais. E também, se tu pode nos trazer o que é exatamente esse conceito, né, de agilidade emocional e por que ele é tão atual e importante hoje. Perfeito, eu adorei que a referência foi esse livro, né, porque eu tive a oportunidade já de estudar e sou fã e acabo recomendando, né, ele acaba sendo muito prático, assim, nessa questão de eu ler, entender e seguir até algumas dicas, né? O que pensando no conceito, tem a ver com autoconhecimento, né? Então, assim, agilidade emocional tem a ver com ser flexível, né? Com justamente entender o contexto, que mundo vivemos, contexto mundo, contexto empresa, né? Ser flexível em relação ao que eu penso, ao que eu sinto, estar atento, né? Justamente para que eu possa ter um tempo de entender o que está acontecendo para que eu possa, sim, reagir, para que eu possa, sim, ter uma resposta, né? Então, o tempo entre receber um estímulo, parar e pensar, né? E justamente dar o tempo necessário para ter uma resposta, sem reagir impulsivamente, sem pensar, né? Isso acaba fazendo toda a diferença na questão do conceito. Então, essa agilidade tem a ver com mobilidade, tem a ver com flexibilidade, né? Tem a ver com cuidar e olhar, então, para as minhas emoções, né? E pensamentos, ter espaço para isso, criar espaço para isso, né? Então, assim, tem a ver com fluidez, com comportamentos que vão me trazer mais bem-estar, né? Que vão me trazer, pensando em sucesso, assim, e criar espaços para isso. Então, gostei muito, né, dessa oportunidade e também estudei nesse sentido do que seria, né, essa agilidade. Então, tem a ver com isso, tem a ver com... a gente não tem as respostas naturalmente, mas o quanto eu estou flexível, aberto, móvel, alerta, né, justamente para entender melhor o contexto, parar, pensar, respirar, como a gente fala, né, e aí sim poder dar uma resposta buscando a razão, né, entendendo que o mundo requer que a gente tenha uma postura, assim, hoje, cada vez mais móvel e flexível, no sentido de se adaptar, né, e de estar aberto também às novidades, ao outro, né, de que nem sempre eu tenho razão, aliás, né, cada um tem a sua razão e como acomodar tudo isso de uma maneira mais tranquila. Então, essa agilidade emocional pode sim e deve ser trabalhada, porque não é algo automático, né, justamente a gente ter esse entendimento de que as situações surgem e aí eu vou sim me preparar, vou respirar, vou olhar de fora, né, vou ver o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, e como eu vou resolver da melhor maneira essa situação, buscando a razão, né? Então, considera uma abertura importante, assim, uma flexibilidade, um jogo de cintura, né? O dançar conforme a música, né? E ao mesmo tempo eu vou transitando e vou me posicionando, assim, no decorrer do caminho. Fernanda, muito obrigada pela tua participação aqui no Passa na RH. A gente está chegando ao final do nosso episódio,
Muito obrigada por ampliar ainda mais o conhecimento a respeito de temáticas tão importantes e que merecem luz, né, para que sejam percebidas com a devida importância pelas empresas. Para acessar mais conteúdos como esse, acompanhem o nosso canal e sigam as redes sociais da Grow. No Instagram é @grow_gp e no Facebook e LinkedIn é só pesquisar pelo nosso nome, Grow. Você também pode conhecer a Rocking Talent Brasil, uma revista sobre gestão, negócios, tecnologia e inovação. Acesse @rockingtalentbr no Instagram e o site rockingtalent.com. Fernanda, compartilha suas redes para que o público do Passa na RH também possa conhecer mais sobre o teu trabalho. Bem, agradeço então essa oportunidade, amo falar sobre esse assunto, então que bom poder compartilhar e que bom criarmos espaço, né, para isso. Certo, Instagram, então, @FernandaDallaColeta, Dalla com 2 L's, Coleta com 2 T's, .psico, e o LinkedIn, né, Fernanda Dalla Coleta. Perfeito, muito obrigada por nos acompanharem até aqui e até a próxima.